Shalom, Shalom, shalom au nom de shalom, Yeshua. em nome de Yeshua, Le que o nom nome du do Seigneur Senhor soit seja béni. bendito. Salutations à tous Saudações dans a les todos, endroits où vous vous trouvez. nos lugares onde vocês se encontram. Nous voulons partager avec Nós vous une queremos parole partilhar convosco uma de palavra l'Évangile des do Écritures. Evangelho das Nous Escrituras. allons partager aujourd'hui Queremos sur partilhar Matthieu, hoje le sobre chapitre 7, Mateus, capítulo à 7, partir du premier a verset partir au do verset primeiro versículo ao 5. versículo 5. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Que o nome Alors, do nous Senhor sommes seja bendito. aujourd'hui mardi 2 Então, décembre. hoje, Très tard. terça-feira, 2 de dezembro, Nous muito voulons, tarde, partager e une nós pensée queremos partilhar um pensamento dans mon esprit, que dans há mon no meu cœur espírito, depuis no meu quelques coração, jours. desde há alguns dias, Voilà, on aimerait e simplement gostaríamos partager simplesmente de partilhá-lo avec les enfants du Seigneur. com os filhos do Senhor. Je vais donc prier Vou então orar que le Seigneur nous e aide que o à Senhor comprendre nos cette ajude a parole compreender esta palavra et que nos oreilles e soient que os ouvertes. nossos Seigneur, ouvidos merci estejam pour abertos. l'esprit. Senhor, obrigado pelo Merci pour Espírito, ta parole, obrigado mon pela béni, tua mon roi, au palavra. nom de Yeshua. Meu Rei, em nome de Merci de nous Yeshua, conduire, obrigado de por nos nous conduzires, donner la force por nos dares a força d'être conduit par de ser l'Esprit, conduzidos pelo Espírito, inspiré de ser par ton inspirado esprit. pelo teu Merci pour ton Espírito. peuple Obrigado pelo teu povo que me merci escuta pour, e obrigado le Réma, pelo merci pour Remá. Obrigado l'enseignement que pelo ta ensinamento que a parole tua nous donne. palavra nos dá. Au nom de Yeshua, Em nome de notre Père, Yeshua, nosso notre- Pai, nosso Mestre. Amém. Voilà, gloire au Seigneur Yeshua. Glória ao Jésus Senhor Christ. Yeshua, Jesus Cristo. Donc voilà, frères et sœurs, Então, irmãos e Dans les irmãs, nations, nas et, nações, nous sommes dans Matthieu, le chapitre estamos 7, em Mateus capítulo a partir do 7, a partir do versículo 1 au verset 5. ao qui dit, versículo 5, que Ne diz: jugez pas, Não afin que vous ne julgueis, soyez pas para que não jugés, sejais julgados, car c'est avec pois le jugement com o par juízo lequel com que vous julgardes, jugez que vous sereis serez julgados, jugés. Et c'est avec la e com a mesure à medida laquelle com que vous tiverdes mesurez medido, qu'on vous vos medirão também. mesurera en retour. Et pourquoi E vois-tu porque vês tu la o paille qui est argueiro dans l'œil de no ton olho do teu frère irmão, et porém n'aperçois-tu não pas reparas la poutre na trave que qui está est dans no teu próprio? ton œil? Ou comment Ou diras-tu como à dirás ton a teu frère, irmão: permets-moi Deixa-me tirar que je ôte o argueiro do de teu ton olho, œil cette paille, et quando voici que tens la a poutre trave no teu? est dans ton œil. Hypocrite, Hipócrita, ôte tira premièrement primeiro la a poutre trave do teu de olho, ton œil, alors tu e verras então clair. verás claramente. La parole est A palavra magnifique. é magnífica. Et alors tu verras E clair então pour verás claramente ôter la para paille tirar o de argueiro l'œil de do ton olho frère. do teu Voyez irmão. E vem ici, aqui Seigneur, la o parole Senhor, dit, ne a jugez palavra pas. diz: Não La Bible julgueis. commence par ça. A Bíblia começa assim: Ne jugez pas. Não julgueis, Et parce qu'on sera jugé porque seremos selon la julgados mesure à segundo laquelle a on medida jugera com a les qual autres, par julgarmos rapport à os nos outros. paroles, Então, nos em propos. relação às nossas Et palavras, deuxièmement, aos on nossos parle de la comentários, paille e falamos et de la também poutre. do argueiro e Ce que da l'autre trave. peut Então, voir, aquilo donc, que il o y a un outro jugement pode là qui est là. ver, então há um julgamento Donc que está là, presente. Celui qui voit E la então, aquele que vê paille qui est dans l'œil de o l'autre, qui argueiro ne que voit está pas sa no olho poutre, do outro e não la vê a Bible sua dit que c'est un trave, hypocrite. a Et Bíblia il dit diz que é um après, laisse-moi hipócrita. ôter à Então l'autre, ele ôter diz: la Deixa-me paille que tu as, tirar o argueiro que tu alors que tens, lui, il ne ainda voit que pas la ele poutre não qui est dans veja son a œil. trave que está no seu olho. Et le Seigneur dit E o Senhor diz à ce type de a este personne, tipo de pessoa: hypocrite, Hipócrita, ôte premièrement la retira poutre primeiramente de a ton trave œil, do teu alors tu olho, verras e clair assim pour verás ôter la claramente paille para tirar de o l'œil de argueiro l'autre, ou do encore olho de do ton outro frère. ou ainda do teu irmão. Voilà une parole Aí qui est está uma puissante. palavra que é Parce qu'il y a poderosa, beaucoup on a aujourd'hui en fait une porque facilité dans le temos monde hoje actuel, uma facilidade no mundo que ce soit atual, dans le monde profane, no mundo no, païen, ou dans seja, no l'Église, mundo profano, no on a mundo la dos pagãos, capacité na facile igreja, temos a de capacidade porter des fácil jugements, de trazer juger. julgamentos, de julgar. Et il est écrit dans la E está parole, ne escrito jugez na point, palavra: Não julgueis. chez les Corinthiens, Paul E dit aos le Coríntios, mot juger Paulo usa a plutôt palavra la connotation de julgar, mas discernement. aqui tem mais a conotação Or, de dans ce discernimento. passage ici E ora, des nesta Écritures, passagem aqui, la das Bible, Escrituras, a nous Bíblia parle d'un mot grec, fala-nos je de uma pourrais aller palavra chercher. grega que eu posso ir Krino. procurar, que é Alors, krino. je vais, nous sommes dans le livre de Matthieu, Estamos no livro de Mateus, chapitre 7. capítulo 7, Voilà, premier verset. no versículo 1. Voilà, donc ce passage, Então, esta passagem: ne jugez point. Não julgueis.
C'est un mot grec, É comme je uma disais tout à palavra l'heure. grega, como eu dizia há pouco. Séparer, mettre en Separar, pièces, colocar désigner, separadamente, selecionar, choisir, escolher, approuver, aprovar, estimer, estimar, préférer, preferir, être d'opinion, ser de considérer, opinião, penser, julgar, pensar, déterminer, se determinar, résoudre, resolver, décréter decretar ou juger, ou julgar, prononcer une pronunciar opinion uma opinião au sujet du relativa vrai ou ao du faux. certo e Voilà. errado. Donc, ici, le mot Portanto, aqui crino, a palavra dans son crino, sens no seu juger, sentido de julgar, il y a deux petits, il y a tem un petit dois A, pequenos un pontos, petit A et un petit B. o ponto A e Petit B. A, prononcer No une A, opinion pronunciar uma au opinião sujet du vrai relativa ou du ao faux. certo e errado, Appeler à être ser jugé, julgado, c'est-à-dire ser son cas chamado peut être a examiné, julgamento para que o caso peut-être possa jugé, ser examinado e julgado, prononcer un jugement julgar, sujet à censure, sujeitar à ceux qui censura agissent comme juges daqueles ou que atuam arbitres como dans les juízes sujets ou communs árbitros em de la assuntos vie da vida et comum jugent les faits, ou emitem gestes et mots julgamento des sobre as autres. obras e palavras de Voilà. outros. Donc, il y a des chrétiens, Então há des personnes cristãos, dans le monde pessoas qui no mundo jugent les que autres, julgam os outros, qui, dans leur que jugement, va no seu julgamento coller des vão épithètes colar aux epítetos gens. às Et dans pessoas, l'Église, e na vous igreja retrouvez des podemos chrétiens encontrar cristãos aveuglés que, par leur cegados orgueil pelo seu spirituel, orgulho aveuglés espiritual, cegados par tout autre, por toda tout un tas de uma trucs, porção de choses coisas, du monde, vont vão porter des jugements. fazer En fait, c'est julgamentos. souvent Na aussi des verdade, gens qui sont são atteints, frequentemente comme também les pessoas que pharisiens, estão le pharisaïsme, atingidas, como qui os sont fariseus, é atteints farisaísmo, par un esprit que de estão hauteur, de atingidas por um espírito supériorité de de arrogância, de superioridade Et da linguagem. Le malheur, c'est que E, ils vont porter des infelizmente, jugements eles pour vão trazer julgamentos caricaturer e les caricaturar autres. os Ouais, mais lui, il est outros. comme ça. Sim, mas ele Mais é lui, il est assim ceci. e ele é Ils isto. vont avoir une espèce de fausse sainteté, Eles vão ter uma uma espécie espécie de de falsa fausse santidade, indignation uma face au mal, espécie de falsa alors que indignação diante do mal, approuvent le enquanto mal. que eles mesmos aprovam o Eux-mêmes mal. vivent dans le mal. E eles mesmos Ils vivem vont, no mal. Eles vão condamner les impudiques, condenar os mais eux impúdicos, sont mas menteurs. eles são mentirosos. Ils vont Eles vão vão juger julgar les gens qui ont une mauvaise as pessoas vie, que têm uma vida como os má, fariseus, como os mas fariseus, mas eux-mêmes, eles mesmos, leur vie a ne sua plaît pas vida au não Seigneur. agrada ao Senhor. Voyez un peu? Veem um Donc, pouco. c'est des personnes qui sont Então são pessoas aveuglées. que estão Ils ont cegas, l'aveuglement eles de têm l'orgueil spirituel. Ils ont a cegueira l'aveuglement do par orgulho rapport à leur espiritual, propre eles péché. têm uma cegueira em Ils relação ao vont seu próprio toujours vouloir pecado e aider eles d'abord les autres. Non, sempre frère, querem ajudar os outros ma sœur, primeiro. tout ça, fais Irmão, attention, minha le irmã, péché. tenha Ils atenção vont ao même te pecado. Eles vão reprimander mesmo sur le péché, repreender-te mais sobre um eux-mêmes pecado, en mas eles commettent. mesmos cometem. Eux-mêmes sont des Eles violeurs de la Torah mesmos divine. são violadores da Torá divina. Car c'est avec le Pois jugement com par o juízo lequel com vous que jugez julgardes, que vous serez jugés. sereis julgados. Et c'est avec la E mesure com a à medida laquelle com que vous mesurez tiverdes qu'on medido, vous vos medirão mesurera também. en retour. Donc, il y a des choses qu'on sème, Portanto, qu'on há coisas récolte. que semeamos, que colhemos, On ne va même pas se rendre compte qu'on a mas semé nós telle nem chose. vamos dar conta que tínhamos semeado Par tal notre coisa comportement, pelo nosso notre comportamento, mépris. pelo nosso Et ouais, desprezo. donc E il y a- vem, C'est un esprit qui est é um très, espírito très que subtil, é muito, muito qui est très, subtil, très dangereux. que é muito, muito Il y a des perigoso. personnes qui tombent dans ce E há pessoas piège-là, que caem où nesta ils armadilha deviennent le juge em des que autres. se tornam E, juiz ils ont- dos outros. Ils savent tout sur tout, Eles ils sont sabem toujours quelque chose à tudo sobre dire. tudo, têm sempre algo a Voilà, dizer ils ne se remettent e jamais en nunca question. se questionam a si Et c'est un próprios. malheur, mes amis. E é muito C'est triste. quelque chose qui fait des É, dégâts. é algo E que cette parole causa est souvent danos e négligée. esta palavra frequentemente é Personne negligenciada. quasiment, Quase beaucoup, ninguém, enfin, ou beaucoup muitos sont pelo ceux menos, qui ne calculent pas muitos ce- são ce aqueles verset. que não têm em conta este Olha, versículo, não ne têm jugez interesse, pas. não C'est-à-dire, julguem. L'homme spirituel peut O homem discerner, espiritual attention, pode juger, discernir, chez l'homme atenção, spirituel, julgar no homem discernement, espiritual et é il se discernimento e ele préserve se du mal. preserva do mal. Mais ici, c'est un jugement où Mas on peut aqui é um julgamento commencer à onde dire se à pode quelqu'un, começar toi, a tu es dizer a ceci, alguém, toi, tu es mas comme tu ça, és toi, tu es isto, comme tu és ça, assim, toi, tu tu és es assim, comme ça. tu és assim, Oublions la grâce et la esquecendo faveur a du graça e Seigneur. a favor do Senhor, Oublions que l'on est esquecendo soi-même que nós parfois próprios às vezes somos parfois on est pecadores soi-même e pire. por vezes piores. Beaucoup hiérarchisent E le muitos mal. hierarquizam o Ils vão mal, dizer ele à vai l'autre, dizer ouais, ao lui, il est outro, comme mas ça, ele é tout assim, ça, c'est tudo la isso é publicité, on comprend pas impudicidade, sa não folie. se entende, Mais lui, c'est un colérique. mas ele é um colérico, colérico. muito colérico. Voilà. Il est colérique. Ele é D'autres, colérico e il est outro menteur. é mentiroso, Et il va mas dire aux autres, vai non, dizer ça, aos c'est outros, l'adultère. não, isso Ça, é c'est o l'adultère. Comme adultério. l'adultère, il est fâché. E ele fica Mais zangado, il est mas cupide. ele é ganancioso, Il est idolâtre. ele é idólatra. Hein? Et le Seigneur va E le o juger. Senhor vai julgá-lo. Comme il juge les Como autres, ele on va julga le juger. os outros, ele vai ser julgado. Pourquoi E, vois-tu la paille qui est dans porque vês l'œil tu o argueiro de ton no olho do frère teu irmão, et n'aperçois-tu porém não pas la reparas na poutre trave qui est que dans ton está no teu œil? olho.
Donc, vous voyez là, c'est E au niveau du aqui cœur é ao maintenant. nível do coração Parce que agora, ici, c'est porque Yahweh qui aqui juge. é Pourquoi c'est Yahweh Yahweh qui que doit julga. juger? E porque é que é Yahweh Parce que quem deve celui qui julgar? Porque jugera, c'est aquele lui. que Même julgará le é Jésus Ele. est venu pour Mesmo juger Ele le monde. próprio, Ele disse: Eu Quoique não j'ai vim beaucoup para de choses à julgar o juger mundo, aux hommes. embora eu tenha muitas Et coisas viendra para un temps julgar où em il vós. jugera les E secrets virá um tempo em des que Ele cœurs, comme julgará Paul os dit à segredos Timothée, dos selon corações, son como Paulo évangile. dizia Donc, c'est a Yahweh qui Timóteo, va segundo o seu juger les Evangelho. secrets des Então é cœurs. Yahweh que vai Donc, il y a julgar que os Yahweh, segredos en do fait, qui coração sait e apenas réellement Ele qui est qui. sabe realmente quem é quem. Ouais, même E quand mesmo le quando blé o et les vrais trigo e o poussent ensemble, joio c'est les anges qui font crescem aller voir juntos, quel est le os bon. anjos viram Et que Yahweh dit, laissez havia pousser o ensemble. trigo e Yahweh Donc diz: souvent, Deixai-os il y crescer a aussi, juntos. c'est E vrai, então, frequentemente, des há pécheurs, também, é des verdade, impies, qui sont au pecadores milieu e des saints, ímpios que c'est estão no vrai. meio dos santos, é verdade. Et pour cela, on doit E prendre des por dispositions, isso comme Paul devemos dit, tomar algumas ôtez le medidas, como méchant du Paulo milieu de vous, diz: 2 Corinthiens. Tirai o Mais perverso do meio de nous ne vós, aos devons pas Coríntios, mas tomber não devemos dans le cair piège na de armadilha commencer à de porter des começar a jugements julgar aux gens et as avoir un pessoas e ter um comportement comportamento agressivo, un um comportement comportamento que qui exclut la exclui grâce a graça du Seigneur, do Senhor, source de salut fonte de pour les salvação êtres para humains. os seres humanos. Donc, avant de dire à Então, l'autre, antes oui, de des fois, tu es dizer comme ao ça, outro: fais mas tu attention, és parce qu'il assim, y a tenha beaucoup de atenção, chrétiens qui sont porque des há muitos donneurs de cristãos leçons. que dão Il y a lições, beaucoup de donneurs há de leçons muitos que dão dans lições l'église. na On en a vu igreja, beaucoup. e vimos Des muitos. donneurs de leçons, mais quand on Aqueles que regarde dão leur lições, propre mas vie, tu quando dis, se mais vê a própria vida ces deles, gens-là, estas pessoas, comment ils donnent des como eles leçons dão aux autres lições alors aos qu'ils ne outros voient même pas e, no entanto, eux-mêmes não de quel veem niveau em que nível de d'hypocrisie ils le hipocrisia sont. eles mesmos se encontram. Des chrétiens qui veulent être Cristãos des que aînés, querem des ser autres qui veulent donner anciãos, des que conseils aux querem autres, dar qui leur disent, moi, c'est comme ça conselhos qu'il faut aos faire. outros, que é assim que se Lorsqu'on deve observe fazer, un mas peu en quando se observa profondeur, um pouco em le Seigneur profundidade, t'ouvre un peu les o yeux, tu Senhor dis, te abre mais um c'est pouco grave os là ce qui olhos, se tu passe. dizes: mas é C'est grave quoi aquilo ces que se passa, comportements? o que é este comportamento? Des comportements de jalousie, Comportamento de d'envie, ciúme, de de haine, inveja, de de ódio, mépris de desprezo et hypocrite, e dit le hipócritas, diz o Seigneur. Senhor. Ôte premièrement Tira la primeiro poutre a de trave ton do œil. teu olho. En gros, là, Resumindo, l'évangile o place Evangelho la barre coloca haute. a fasquia Parce que bem tu alta ne peux porque pas dire aux não autres podes dizer aos de outros faire ce que para toi-même fazerem tu ne aquilo fais que pas. tu próprio não fazes. Toi-même, tu n'as pas changé. Toi-même, Tu tu n'es même pas mesmo pur. não mudaste, tu Tu n'es mesmo pas não vraiment, és c'est pas ça. puro, Mais de dire aux autres mas de dizer aos changer. outros para Mais mudar, toi-même, tu n'as pas changé. mas tu C'est mesmo não l'hypocrisie. mudaste, isso é hipocrisia. Et c'est de l'hypocrisie. É hipocrisia. Mais pourquoi regardes-tu la Porque paille vês tu o argueiro dans l'œil de ton no olho frère do teu et irmão, porém não n'aperçois-tu pas? reparas. Donc chacun doit faire une Então, cada introspection deve sur fazer sa uma propre vie introspeção d'abord, sobre a avant sua de parler própria de vida, foi, em primeiro avant lugar, de antes condamner de cela. falar, antes de condenar. Dans la marche chrétienne, E on na a vu caminhada des frères, cristã, moi, j'ai vu vemos des gens, irmãos, eu vi pessoas avoir à être véhéments sur le péché a des serem autres. muito vigilantes em relação ao pecado dos outros Véhéments, ils étaient indignés e comme s'ils ficavam étaient eux le indignados como Seigneur. se fossem eles o Senhor. Une indignation Uma telle que, indignação tal que, mais quelques temps plus mas tard, algum tempo mais eux-mêmes tarde, eles mesmos retrouvent dans se des choses encontram em coisas On extraordinárias. dit, mais attends, mais comment Mas toi, dizemos: mas como é que tu toi qui chegaste aí, dénonçais tu le que mal, denunciavas o mal, toi qui mettais le sang à tu la que perfection, colocavas o selo à comment tu es arrivé perfeição, como é jusqu'au que Sheol? chegaste ao Sheol? Mais parce que Porque c'est des gens qui avaient são un pessoas que esprit tinham um de espírito de julgamento, um espírito de condenação, um espírito de superioridade que tinha perdido a humildade, que que nos leva a nos considerar como pessoas que Yahweh salvou, pecadores que Yahweh agraciou e que herdaram a graça. E enquanto eu falo, lembro-me de uma história ou duas histórias, e acredito que o Senhor me recorda disso, não me surpreenderia. E havia há alguns anos um jovem homem que eu conhecia, que orava na Assembleia, que eu dirigia, que tinha caído na fornicação com a jovem com quem ele estava. E eu deveria ir vê-lo e eu estava a ferver, e disse para mim mesmo: quando o apanhar, eu vou corrigi-lo como deve ser, pô-lo no lugar. E eu me lembro que eu chego e eu o vejo sentado, os dois de cabeça baixa, e mal eu o vi, eu quis puxar do sabre para lhe cortar a cabeça, e eu ouço uma voz que me fala ao meu espírito e me diz: não esqueças de onde eu te tirei, não esqueças de onde eu te tirei. E eu acalmei-me. Vem um pouco o fariseu. E é como os radicais nas religiões, que eu não vou citar necessariamente, mas vocês conhecem os radicais, que eles matam mesmo no lugar do Senhor, e eles condenam-te imediatamente e julgam-te e dizem que não há nada a fazer. E uma outra vez, eu estava num comboio
em Paris, e havia uma mulher francesa de origem branca que estava muito mal vestida, com um ar muito estranho, e eu a olhava do alto da minha santidade e eu estava chocado, e eu me digo, mas espera, como é possível? Como é que ela se pode vestir desta forma? E o santo que eu sou estava traumatizado, chocado, estava irritado. Mas como é que ela se pode vestir desta forma? O que é isto? O que é este comportamento? E eu ouço ainda a voz que me diz, mas sabes tu pelo menos porque é que ela chegou a este ponto? Sabes tu o que é que ela viveu na sua vida que a levou até aqui? Vem, o julgamento é rápido. Sobretudo quando há o conhecimento, porque o conhecimento incha. Na verdade, o conhecimento torceu muitos cristãos. Muitos ficaram distorcidos e vão ver nos bastidores o Senhor repreende-nos tantas coisas a nós, e nós mesmos repreendemos tantas às pessoas que não consideramos estar ao nosso nível. Então temos uma opinião deles, como o grego diz, krino, temos uma opinião das pessoas. E sem se dar conta, tornamos-nos hipócritas, queremos tirar nos outros pelos conselhos, a repreensão. Às vezes ouvimos certas pessoas falar de outras pessoas, mas espera, ele está a falar a sério? És tu que dizes isso, tu próprio nem vês no que é que estás, nem sequer viste a trave, o imóvel que tu tens no teu olho, e tu vês o argueiro que está no olho do outro. Ele é assim, tu sabes, nós tentamos ajudá-lo, dar-lhe conselhos e tudo isso, mas não é possível. Mas esta irmã é assim, e se tentamos ajudá-la, mas tu mesmo, o Senhor também te tenta ajudar. Já não há muita humildade. É terrível. Ou como dirás ao teu irmão, permite-me que eu retire do teu olho o argueiro, mas eis que a trave está no teu olho. Mas tu és um ator, um comediante, um hipócrita. E Paulo dizia uma coisa: ó Senhor, permite-nos de ser humilde, de ter o comportamento que tu tinhas face a esta mulher que foi apanhada em flagrante delito de adultério, e tu poderias ter lançado a pedra, tu que eras perfeito e tu não o fizeste. Justo que tu és, bom que tu és, tu poderias condenar Zaqueu, tu poderias ter condenado muita gente, mas tu não o fizeste. Não, Senhor. E vejam a constatação de Paulo aqui. Vamos ler um pouco. Vamos a Romanos 1. A partir do versículo 16, apenas para compreender um pouco o peso da carta e das palavras, porque sabeis muito bem que na época não havia versículos ou capítulos. Pois não tenho vergonha do Evangelho do Mashiach, porque ele é o poder de Elohim para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiramente, mas também do grego, porque a justiça de Elohim se revela nele a partir da fé, pela fé, segundo o que está escrito, ora, o justo viverá a partir da fé, pois a ira, e estamos agora no versículo 18, em que ele fala da ira, pois a ira de Elohim se revela do céu contra toda impiedade e toda injustiça dos humanos. Então Paulo dá início aqui ao julgamento e fala de Elohim, que retém a verdade na injustiça, porque o que se pode conhecer de Elohim é manifesto entre eles, pois Elohim lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, mas também o seu poder eterno e a sua divindade se veem claramente desde a criação do mundo, nas suas obras, quando refletimos nelas, para que eles sejam indesculpáveis. Por isso, tendo conhecido Elohim, eles não o glorificaram como Elohim e não lhe deram graças, mas tornaram-se vãos em seus raciocínios, e
seu coração destituído de inteligência foi coberto de trevas. Eles afirmam ser sábios, mas tornaram-se estúpidos e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança de imagem do ser humano corruptível e das aves e dos quadrúpedes e dos répteis. Por isso, também Elohim os entregou nos desejos dos seus próprios corações à impureza para desonrar entre eles os seus próprios corpos, eles que mudaram a verdade Elohim contra a mentira e que adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é abençoado pelas idades. Amém. Por isso, Elohim os entregou às suas paixões desonrosas, porque até mesmo as mulheres entre eles mudaram as relações sexuais naturais por relações contra a natureza. Compreende do que falamos aqui? Do mesmo modo, também os machos, abandonando as relações sexuais naturais com o sexo feminino, se inflamaram nos seus desejos uns para com os outros, realizando coisas vergonhosas, macho com macho, e recebendo eles mesmos a justa e correta recompensa do seu desvio. E como eles não se examinaram para ter o conhecimento preciso e correto de Elohim, Elohim os entregou a um pensamento reprovado para praticar coisas que não são convenientes. Bem, muito importante aqui esta passagem. Quando não se examinaram, então nós devemos nos examinar nós mesmos, porque podemos ser entregues às histórias impuras que há nos nossos corações, aos pensamentos impuros que há nos nossos corações, imagens sujas que há no coração e desejos bizarros que há no coração, se não nos examinamos na presença do Senhor e na palavra. E depois é o julgamento, e no versículo 29, estando cheios de toda a espécie de injustiça, de relação sexual ilícita, de maldade, de avareza, de malícia, cheios de inveja, de assassinato, de querela, de engano e de mau caráter, murmuradores, difamadores, odiando Elohim, insolentes, orgulhosos, vãos, inventores de coisas más, rebeldes aos seus pais, sem inteligência, que não mantêm um acordo, sem afeição natural, sem tratado ou aliança, sem misericórdia, os quais, tendo conhecido a ordenança de Elohim, que declara dignos de morte aqueles que praticam tais coisas, não somente as fazem eles mesmos, mas ainda aprovam aqueles que as praticam. Então, a partir do versículo 16 até o 32, Paulo retrata uma geração aqui completamente distorcida, perdida, que se separou de Elohim, que se afastou da verdade, que pratica todo o tipo de coisas pecaminosas, coisas impuras, todo o tipo de pecados, para ser mais simples. E Paulo vai dar tudo isso. E verão que cada vez que Paulo fala, ele retoma e pegando em tudo isso, ele engloba no capítulo 2, no versículo 1. Por isso, ó humano, quem quer que sejas, tu que julgas, és indesculpável, porque julgando os outros, tu te condenas a ti mesmo, visto que tu que julgas cometes as mesmas coisas. E quer dizer que Paulo, quando ele descreveu aqui, ele permaneceu bíblico. Ele disse que é contra Elohim que todas estas coisas se faziam desta geração, mas é aquilo que se vai indignar no sentido em que ele vai começar a apontar o dedo a todas estas pessoas e que ele mesmo se encontra em tudo isto, dizendo aos outros que tu és isto, tu és aquilo, e que tu mesmo estás sem afeição natural, sem tratado ou aliança, sem misericórdia. Ainda que tu conheças a ordenança de Elohim que declara dignos de morte aqueles que praticam tais coisas e que tu praticas e encorajas ainda, ou que julgas os que praticam as mesmas coisas que tu mesmo tens no teu coração. Vem um pouco. Isso deve dar-nos temor e levar-nos a temer verdadeiramente o Senhor e a pedir ao Senhor que nos ajude a sermos humildes. É verdade que não devemos brincar com o pecado, não devemos acariciá-lo, mas também não devemos ter uma atitude de orgulho no seu coração, de não crer que chegamos lá ou que somos santos. E Satanás também era santo, Adão também.
É por isso, ó humano, quem quer que sejas, tu que julgas este tipo de pessoas, és indesculpável, porque julgando os outros, tu te condenas a ti mesmo, visto que tu que julgas, cometes as mesmas coisas. E aqui Paulo é como se ele estivesse a retomar as palavras do Senhor há pouco, em Mateus 7, quer dizer que tu serás julgado na medida em que tu julgas os outros. É simplesmente aqui a mesma coisa. E no versículo 2, mas sabemos que o julgamento de Elohim é segundo a verdade contra aqueles que praticam tais coisas, mas pensas tu isto, ó humano, que julgas aqueles que praticam tais coisas e que as fazes tu mesmo, que tu escaparás ao julgamento de Elohim? Ou desprezas a riqueza da sua benignidade, da sua tolerância e da sua paciência, não reconhecendo que a bondade de Elohim te conduz ao arrependimento, mas pela tua dureza e pelo teu coração que não admite nenhuma mudança de mente, tu te acumulas a ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Elohim, que dará a cada um segundo as suas obras. A vida eterna, de facto, àqueles que, pela sua perseverança nas boas obras, procuram a glória e a honra e a imortalidade, mas haverá indignação, de facto, e ira contra aqueles que têm um espírito partidário e que são rebeldes à verdade e obedecem à injustiça. E tem cristãos que não querem crer na verdade e que obedecem à injustiça, muitos, mas que julgam os pagãos, que julgam outros cristãos, seus próprios irmãos. No seu coração há uma dureza e não pensam que Elohim pode conceder misericórdia a muitos e não intercedem pelos cristãos que são fracos, mas eles os julgam. Eles tendem a julgá-los, a expô-los, como se Elohim tivesse morrido apenas por eles. Espírito de partidarismo, e estamos a preparar também uma partilha sobre isso. Bem, irmãos e irmãs, é isso, na verdade é um perigo. Não acariciamos o mal, é verdade, mas a nossa linguagem, a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade, como o Senhor diante de Zaqueu. E ele entrava nas casas de pessoas que tinham vidas complicadas e não as julgava. E quando eu digo que ele não julgava, ele não tinha uma linguagem altiva, não havia uma linguagem que separava, como a palavra grega quer dizer também separar. Mas ele testemunhava da bondade do Senhor, ele testemunhava sobre o Evangelho da verdade, o Evangelho do amor, o Evangelho da santidade, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno, o Evangelho de Cristo e a Yeshua Mashiach. E podemos odiar o mal, podemos odiar o pecado sem ter um julgamento ímpio, mau, ter linguagens de superioridade, linguagem como se nós mesmos fôssemos perfeitos, como este homem que batia no peito e que dizia ao Senhor nas Escrituras que eu sou melhor do que este homem que está aqui, eu pelo menos pago o dízimo, eu faço isto, eu pelo menos faço aquilo. E o pecador, ele arrependia-se no seu coração e foi ele que foi justificado diante do Senhor. Então é isso. Não devemos ter uma linguagem altiva de superioridade para com os outros irmãos, para com aqueles que são fracos, para com aqueles que caem. E Paulo dizia: suportai os fracos. Devemos ter uma linguagem verdadeiramente do Senhor, ser conduzido pelo Espírito e ter o coração do Pai para ver os homens como Ele os vê e não como o nosso orgulho, que foi alimentado por vezes por palavras de verdade, alimentado pelo Evangelho de santidade, e em vez de nos tornar humildes, nos tornou tortos. E graças ao Senhor, esta pequena exortação, em nome de Yeshua, nosso Mestre, e Senhor, ajuda-nos a não ser juízes dos outros, mas homens e mulheres que Tu salvaste, pecadores que foram agraciados e que vêm diante de Ti com muita humildade, Senhor, e que oram também pelos outros.
pois aquilo que Tu fizeste nas nossas vidas, Tu podes também fazer pelos outros, Senhor. E aí está porque é que nós queremos orar com muita humildade, em nome de Yeshua, que Tu esclareças muitos e que não vejamos com superioridade as pessoas que sofrem ou ainda os pecadores, em nome de Yeshua. Então, amados, esta pequena exortação, em nome de Yeshua, que a paz do Senhor guarde os nossos corações na justiça, permaneçamos firmes, aguentemos, o Mestre não está longe e vem buscar-nos, em nome de Yeshua. Amém.